noite vai ser imperdível. Então chama todo mundo, porque nós só estamos começando. E toda sexta-feira nós temos essa missão de ajudar você a ver um processo de inovação aqui, ó, na sua mente, que é da onde surgem todas as coisas. E você é o meu convidado. Chama toda a família, pega a pipoca, porque o programa de hoje vai ser demais. Pessoal, e toda sexta a missão é dada, e missão dada é missão cumprida. E hoje, para brilhantar essa mesa, eu trouxe aqui ele que é um amigo, que é o irmão, pastor Wagnaldo. Boa noite, pastor. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast novamente, é uma honra recebê-lo aqui. Para mim também é uma honra, um privilégio. Fiquei muito feliz quando o pastor me fez o convite. E eu creio que vai ser um momento realmente de renovação de mente para todos nós. Uau, coisa boa. Pastor, eu te conheço não é de ontem, mas os nossos telespectadores, quem sabe, não sabem quem é o pastor, da onde que veio, da onde que surgiu, casado, não, filhos. Então eu gostaria que o pastor se apresentasse, por favor. Uma boa noite a todos. Meu nome é Wagnaldo, eu sou natural mesmo de Capivari, né? Capivari é antigo bairro de Tubarão, hoje Sim. Cidade de Capivari de Baixo. Sou natural dali mesmo, eu nasci ali na região mesmo. Eu sou casado, sou de uma família também de 6 irmãos. Meu pai, ele era funcionário público, né? Aposentado do DNR, e já falecido, a minha mãe também. Mas hoje eu estou ali. Deus me deu uma missão. Uau. Há 10 anos atrás, me chamou para uma missão para conduzir um povo, um ministério chamado Filadélfia. Isso tem sido muito gratificante para mim, para minha família e para todos aqueles que estão caminhando junto com a gente. Uau, pastor, o que é renovação da mente, pastor? Renovação da mente. A gente tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Sim. Romanos 12 falam que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente para que a gente possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe algo maravilhoso que nos é dado de graça, que é a boa vontade de Deus. Uau. A vontade de Deus, ela tem esse poder de trazer paz ao nosso coração, tranquilidade, dar sabedoria nas decisões. E eu creio que a renovação da mente está principalmente em meditar na palavra de Deus. Meu Deus. Salmos 1, o salmista fala que o justo medita na palavra de Deus de dia e de noite, Uau, pastor. em todas as suas decisões. Uau, que bênção, meu Deus. E quando foi que aconteceu, pastor, esse processo de renovação na sua vida? A Bíblia fala de um novo nascimento, né? Perfeito. Eu creio que teve um momento que eu nasci de novo. E nascer de novo, por mais que a gente sabe que as coisas velhas não ficam para trás, a gente ainda continua com muitas coisas que é um processo. É um processo. Para alguns são um pouco lento, para outros são mais rápido. Eu creio que para mim foi uma explosão a renovação da minha mente. Uau. Foi algo que, quando chegou na minha vida, muitas coisas eu tive que deixar de lado rapidamente, talvez pela necessidade do meu chamado que Deus tinha na minha vida, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a minha esposa, ela já seguia Cristo. Ela já era convertida. Já seguia Cristo. E eu creio que por causa das muitas orações, Uau. muitas orações da minha esposa, da igreja, e por causa da misericórdia de Deus, eu fui alcançada. Que bênção. Foi algo maravilhoso na minha vida e eu creio que daquele momento em diante, a minha mente começou a ser renovada. Em todos os parâmetros da minha vida. Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma completamente diferente, comecei a ajustar o foco da minha vida conforme
as necessidades do reino de Deus, os valores, os princípios, tudo aquilo que Deus tinha já preparado de antemão para mim, mas que a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai negando, vai resistindo, mas chega uma hora, quando Deus chega, Ele chega de verdade. Chega pegando o coração mesmo, né? Isso. Pastor, e pro pastor, como que foi esse processo? Porque primeiro veio a sua esposa e depois veio o pastor. Então, muitas pessoas, quem sabe, que estão em casa, estão nos vendo agora, e realmente acontece igual ou parecido, né? Às vezes é a esposa que vai primeiro, depois o marido, ou às vezes o marido vai e depois a esposa. E o tempo vai passando e muitas vezes vai a fé vai meio que esmorecendo. Tipo assim, não vê uma mudança, não vê uma transformação. Pô, meu marido não quer nada, minha esposa não quer nada. Parece que Deus não está olhando para minha casa. E às vezes as pessoas até mesmo vão pensando em desistir. Pô, estou tentando tanto tempo e não acontece. E aí o pastor é uma prova viva de que a oração ela tem realmente poder de transformação. E a sua esposa, ela não parou no meio do caminho, ela continuou perseverando. Mas como que era a sua reação enquanto ela ia para a igreja e o pastor não ia? É tudo, a gente sabe que tudo na vida tem um tempo, né? Sim. E às vezes a gente que atrasa aquilo que Deus tem para a vida da gente por causa do nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. A gente quer viver as nossas próprias vontades, mas eu era meio que indiferente a tudo isso, pastor. É mesmo? Era indiferente. E eu fazia uma visita na igreja com ela lá uma vez por ano. Olha só. E quando eu chegava lá e eles me apresentavam como Vagnaldo, esposo da nossa irmã Vera, eu dizia assim, a próxima vez que eles me apresentar eu não venho mais. Eu não venho mais porque eu ficava morto de vergonha, assim, não quero, me escondia embaixo dos bancos. Mas aconteceu um dia, um dia que aconteceu, eu me lembro como se fosse hoje. A minha esposa chegou para mim e disse assim, eu tinha cometido algumas loucuras na minha vida, e a minha esposa chegou e disse para mim assim, ó, eu já te perdoei de tudo, sim, mas tu tem que pedir perdão para Deus. Quando ela falou aquilo, foi como o próprio Deus falando para mim. Eu me lembro que eu fui diminuindo, foi ficando pequenininho, e daquele momento eu dei um salto e disse, chega. Uau. Como foi se Deus chegasse para mim e dissesse, até aqui tu veio, agora deu. Chegou o limite mesmo. Agora tu é meu. E eu me lembro que eu fui para a igreja e disse assim, hoje eu vou lá para a igreja. Eu vou lá para e quando fizer o apelo, eu vou correr lá na frente e vou aceitar Jesus para minha vida. E vou tomar essa decisão na minha vida daqui para frente. E eu fui e sentei bem na frente, esperando o apelo. Acabou a pregação, me lembro que era o saudoso pastor Valmor que estava pregando. Quando ele disse assim, alguém aqui quer dar um passo em direção a Jesus? Ele não terminou a frase, ele estava lá na frente. E foi uma alegria para toda a igreja, todo mundo me abraçou, todo mundo ficou feliz da vida, porque eu sabia também da luta da minha esposa e que o momento, uma hora ia chegar e chegou, graças a Deus, e a gente está ali até hoje e tem vencido muitas batalhas em nome de Jesus. Eu me lembro quando eu vim para Jesus, eu li a Bíblia, em 3 meses eu li a Bíblia. Uau! Porque eu sabia que se eu queria seguir Jesus, eu tinha que conhecer a sua palavra. Perfeito. Eu tinha que conhecer a vontade de Deus. Se eu quisesse seguir Jesus, eu sabia que eu tinha que renovar, não poderia continuar com aquela mesma mente. Teria que ser renovada. Muito bom. E essa renovação eu sabia que estava na palavra de Deus. Então eu comecei a comer a palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus, e isso foi muito, mas muito gratificante para mim, fez com que eu amadurecesse de uma forma muito rápida. Pastor, e depois que o pastor decidiu, né, entregou a vida a Jesus, aí a grande pergunta é, dali para frente, como que foi? Mudou tudo? Os hábitos, a vida? Como que aconteceu esse processo realmente na vida do pastor para que essa mudança venha a acontecer em seguida? Ou não? Ou demorou algum tempo? A gente sabe que quando a gente começa uma nova etapa em nossas vidas, a gente tem muitos desafios. Perfeito. As amizades que tínhamos, isso, algumas coisas têm que ser renovadas, não digo desprezadas, mas renovadas no fato de ter comunhão.
Uma coisa que eu li no livro Renovamente foi que a gente é influenciado pelas 5 pessoas que mais convivem com a gente. Verdade. Então, as pessoas que estavam do meu lado, eu sabia que essas que teriam mais influência sobre minha vida. Então, eu sabia que eu tinha que caminhar com pessoas que estavam focadas no reino de Deus. Muito bom. Pessoas que queriam realmente ter uma vida com Jesus, queriam ser discípulos de Jesus. Então, eu tinha que estar caminhando com pessoas que tinham essa mentalidade, que já tinham a mente renovada, para que a gente pudesse ter uma direção, a gente pudesse se conduzir melhor nessa nova etapa de vida. E foi interessante porque muitas amizades abandonam a gente, né? Pelo fato, claro, de a gente não compartilhar mais de muitas atividades que a gente compartilhava junto. E isso foi, de uma certa forma, triste no início, mas eu sei que depois, com o tempo, eu consegui resgatar as amizades tudo de novo. Muito bom. Com a mente mais fortalecida em Cristo, com a maturidade mais fortalecida. Eu sabia que agora eu poderia andar com essas pessoas, eu poderia não ser influenciado por elas, mas poder influenciar elas, porque nós estamos nesse mundo, geralmente, assim como as pessoas que andavam com Deus me influenciaram, eu aprendi que agora eu poderia ser um influenciador também, para trazer pessoas para viverem também essa renovação de mente. Uau, pastor, e o pastor falou ali que no início da sua trajetória com Jesus, depois que aceitou a Cristo, o pastor leu a Bíblia em 3 meses. E para o pastor, como que foi assim? Foi fácil o entendimento? Não foi? Como que foi esse processo? Porque muitas pessoas hoje têm dificuldade de ler porque elas não conseguem compreender. E como que foi essa experiência, pastor? Ler a Bíblia em 3 meses, é lógico que muitas coisas assim, de bate-pronto, a gente não entende, né? Mas eu tinha auxílio de muitos livros que eu li também, né? No começo a gente não tem muita maturidade, a gente vai comendo tudo que vem pela frente, né? Daí por um certo tempo a gente começa a selecionar aquilo que a gente vai ler. Os escritores que vai ler, que realmente são pessoas que têm uma teologia mesmo bíblica, né? E essas coisas vão amadurecendo a gente. Mas eu aconselho todo aquele que tem interesse de ler a Bíblia, eu aconselho a começar a ler pelo Novo Testamento. Novo Testamento. Leia os 4 evangelhos. Sim. Leia os 4 evangelhos. Medita naquilo que Jesus falou. É muito importante a gente meditar naquilo que Jesus falou, porque Jesus é o centro de toda a Bíblia, né? Além de ser o centro de todo o universo, de toda a vida, ele é de toda a Bíblia também. Depois vai ler as cartas as cartas de Paulo vão começar a explicar a teologia, tudo aquilo que Jesus falou. Aí volta para o Antigo Testamento, que você vai ver Jesus em todas as passagens. Ele vai estar presente do início ao fim. Uau, pastor, que coisa maravilhosa. Então, e outra dificuldade que as pessoas têm, que eu sempre observo muito, pastor, é em relação à oração. A vida de oração. Como se faz para ter uma vida de oração? A vida de oração é um mistério, né? É um mistério. É um mistério porque a Bíblia fala que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. Sim. Eu creio num Deus da providência. Uau. Eu creio num Deus com a providência e a gente não está jogado no mundo ao acaso. Tipo, o relojoeiro que fez um relógio, deu corda e virou as costas e se virem. Eu creio que existe uma casualidade primária e uma casualidade secundária. Deus é a casualidade primária de todas as coisas. Sim. Agora, a casualidade secundária são a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós temos responsabilidade. A oração, às vezes as pessoas me questionam porque parece que elas estão falando e não tem ninguém ouvindo. Parece que elas estão falando e estão no vazio, que Deus não está ouvindo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que esse Deus da providência, Ele ouve as nossas orações. Talvez não responda como a gente está pedindo, porque a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém. Mas quando você está conversando com Deus, é a mesma coisa como um filho está conversando com o pai.
O pastor Johnny sabe o que o filho dele precisa. Mas ele se alegra quando o filho vem e pede algo. Muito O filho compartilha com ele as necessidades. O filho vem falar com ele. Quando o filho pede algo para o pai se sente feliz porque o filho está mostrando dependência do pai. Sim. A oração é uma forma de nós mostrarmos a nossa dependência com Deus. Eu sempre falo que orar para nós deveria ser como respirar. Respirar e viver esse tempo de intimidade com Deus, que é tão importante para todos nós. Mesmo que Ele saiba o que nós precisamos, mas Ele gosta de ouvir a nossa voz e mostrarmos a nossa dependência diante dEle. Até uma coisa que eu acho legal também a gente pontuar, pastor, aqui, o processo de caminhar com pessoas que já vivem o hábito da oração, vivem o hábito espiritual, eu vejo que ele é muito importante para que nós venhamos mudar os nossos hábitos também. Esses dias atrás, eu fui lá na Lagoa da Jaguaruna. Fui lá na Lagoa, tá? Um irmão lá da igreja, Leandro e a Suzy. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. A gente foi num grupinho assim, o Leandro e a Suzy, as crianças, mais o Tião. E a gente foi lá para aprender a nadar. Olha só que interessante. A gente foi aprender a nadar lá e chegou lá. Ele começou a nos ensinar como que era nadar e tal. E quando eu aprendi lá, quando era criança, eu não sei nadar hoje, eu me viro só. E aí eu trancava a respiração e ia dando braçada. Aí o Leandro e a Suzy, eles falaram, olha, pastor, o nado certo é o quê? Você respira e dentro da água, de forma natural, você vai soltando o ar dentro da água. Você, mas dentro da água, como assim? Não vai dar certo esse negócio? Eu vou morrer afogado. Na minha ignorância. Na minha ignorância, vou morrer afogado? Pô, como assim? Vou soltar o ar dentro da água? Nunca fiz isso? E aí eu fui começar a praticar aquilo que eles tinham falado. E realmente, porque o nado, quem sabe nadar, a respiração não muda porque está nadando. A respiração continua a mesma coisa. Então, respiro, vou nadando e vou soltando o ar, respirando, abro a boca ali para pegar um pouco mais de ar e continuo. E assim eu identifiquei que o quê? A minha vida espiritual, ela também precisa ter um acompanhamento. Sozinho, nós muitas vezes vamos debater, vamos ficar se batendo ali e não vamos conseguir sair do lugar. Então, o processo da vida espiritual é muito importante para que nós possamos caminhar em direção àquilo que Deus tem, àquilo que Deus quer fazer. E na sua vida, pastor, teve algumas pessoas, o pastor já falou que teve algumas, que foram... que instruíram o pastor no início da trajetória? Não teve, o pastor conquistou sozinho. O pastor teve algumas pessoas que foram referências para o pastor, para continuar a caminhada? Algo que aconteceu no início da minha trajetória que... também está no livro Renovamente, que fala sobre visão compartilhada. Uau! Eu comecei a caminhar, teve muitas pessoas que compartilharam a visão delas do reino de Deus comigo. E o fato deles compartilharem isso comigo fez com que o meu leque de possibilidades foram aumentadas e eu comecei a enxergar com mais clareza tudo aquilo que... essa novidade de vida que estava à minha frente iria exigir de mim. Teve várias pessoas que me orientaram biblicamente em matéria de oração, pessoas maravilhosas que me ensinaram muito a respeito de oração, me incentivaram muito a respeito disso, porque no começo é difícil a pessoa ter uma vida de oração. E a gente sabe o quanto que é importante uma vida de oração para aqueles que querem caminhar com Jesus, querem caminhar no reino de Deus. E teve muitas pessoas que me influenciaram bastante. Eu tive essa visão compartilhada dessas pessoas. E outra coisa também que eu aprendi, que também... por incrível que pareça, ele está no Renovamento, no livro Renovamente também, foi aprender a escutar as pessoas. Eu queria ouvir muitas coisas e não parava para escutar. E quando eu parei para realmente escutar as pessoas, eu estava ouvindo alguém falar comigo, mas às vezes eu só ouvia, eu não escutava o que eu estava pensando no que eu ia falar depois.
até que eu comecei a acalmar o meu coração e dizer, escuta o que eles têm para te falar. Meu Deus. Medita no que eles têm para te falar. Não te preocupa com o que tu vai falar depois. Não te preocupa. Te preocupa apenas em prestar atenção no que está sendo falado, captar aquilo que está sendo falado, porque a gente depois se torna pastor, se torna pregador, a gente tem um vício de toda mensagem que a gente ouve, a gente não trazer para o coração, assim, ver onde é que eu posso pregar isso. Tudo que a gente lê, onde é que eu posso pregar isso. E às vezes isso torna-se algo contra a gente, porque a gente não consegue meditar naquilo e não consegue crescer naquilo. Verdade. E eu aprendi muito a escutar. Eu tinha dificuldade de escutar as pessoas, eu só ouvia e não... E quando eu comecei a trazer as coisas para o meu coração, essas pessoas que tinham essa visão mais ampliada começaram a acrescentar na minha vida. E isso foi renovador na minha vida. E eu cresci muito com essas coisas. Pastor, e o pastor é o pastor há 10 anos? Sim. 10 anos? Sim. E então o pastor é o pastor que pegou a pandemia. Antes da pandemia já tinha, né? Já era Sim. pastor e depois pós-pandêmico. Então vamos dizer assim, para o pastor, na sua visão, a igreja de Cristo, ela mudou alguma coisa pós-pandemia ou continua a mesma coisa? Eu acredito que a igreja de Cristo, ela não muda, né? E eu creio que o pastor também fez essa pergunta com esse saber também. Mas às vezes algumas pessoas mudam, né? Perfeito. Mudaram no começo, mas depois elas vão voltando, né, ao normal, né? Porque a pandemia, ela foi um choque mundial, né? A igreja teve que se conformar com muitas coisas e foi um momento difícil para todos nós, mas Paulo fala que quando estava preso no corredor da morte, ele disse assim, a palavra de Deus não está presa. Nada pode prender a palavra de Deus. A pandemia não parou as pessoas, mas não parou a palavra de Deus. Meu Deus. A palavra de Deus continuou sendo pregada, a palavra de Deus continuou sendo semeada e muitas pessoas vieram para a igreja durante a pandemia. Creio que foi permissão de Deus também, que eu creio que Deus permite muitas coisas para alertar a igreja, né? Alertar a igreja, alertar as pessoas. E a pandemia teve podemos, por assim dizer, não querendo com isso desprezar as mortes que tiveram, né? Mas trouxe algo de bom para muitas pessoas que tiveram suas mentes abertas para uma realidade da finitude humana. Porque o que eu vejo também é que nós temos uma mentalidade um pouco fechada, né? Por exemplo, eu nasci, eu cresci nesse ambiente, e aí, às vezes, para algumas mudanças, eu fico meio assim, não, eu acho que isso não é legal, eu acho que isso não é bom, né? E o pastor nasceu na cidade de Capivari de Baixo, então o pastor pegou a essência, né? Eu hoje sou pastor lá em Capivari também, e eu sou um estrangeiro na cidade de Capivari, o pastor é um pastor dali mesmo. Em relação à cidade de Capivari, na sua visão como pastor, o processo que foi passado como igreja, como que está hoje, antes e depois? Da pandemia. Isso. A igreja evangélica em Capivari, ela tem crescido bastante. O número de pessoas, inclusive a Conviver, quando foi para ali, também deu esse amp ali, né? Uma igreja bem estruturada em Capivari. E eu creio que, por mais que a gente olhe e veja a dificuldade hoje que está passando o nosso país e no mundo inteiro, né? Eu creio que a igreja ela tem avançado diante de toda essa tecnologia que tem se levantado. Como o pastor falou, a gente tem dificuldade diante da tecnologia. A igreja, principalmente, tem dificuldade. Mas eu sempre falo, não adianta a gente lutar contra isso. Isso aí, a internet, ela é neutra. A internet, ela é neutra diante de todas as coisas. Verdade. O que vai definir se a internet vai ser boa ou não para a expansão do reino de Deus, são nós que estamos esses aparelhos na mão. Muito real, muito real. Que nós possamos entender isso. Que eu sempre falo para eles assim,
quando as pessoas relutam contra ter uma Bíblia no celular, porque a tecnologia tem aumentado o pecado. E eu assim, não, no tempo de Noé não tinha nada disso e Deus destruiu. Muito real, Sodoma e Gomorra não tinha nada disso aí. Ninguém tinha um telefone, ninguém tinha um televisão, ninguém tinha nada, e Deus, e o pecado era o mesmo, o pecado vai ser sempre o mesmo. O ser humano, o coração do ser humano vai ser sempre corrompido, né? Eu sempre digo assim, o nosso livre-arbítrio não é para escolher a Deus, o nosso livre-arbítrio é para dizer não para Deus. A única coisa que o livre-arbítrio faz é dizer não para Deus, que a Bíblia fala que não tinha um justo e não tinha um que buscasse a Deus. Meu Deus do céu. Então o livre-arbítrio só serve para isso, para o ser humano dizer não para Deus. Verdade. Mas a ação do Espírito Santo é essa ação que quando vem, ela vem para renovar, para colocar em nossas mentes uma mente de Cristo, né? Uau. Uma mente de Cristo, e nos chama para ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, e como servo foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Eu acho que quando a gente começa a renovar as nossas mentes, a gente entende que a gente está nesse mundo para servir as pessoas e não para ser servido. Uau. E se torna um mundo muito melhor, a igreja se torna uma igreja muito melhor, e eu creio que é isso que tem que ser pregado, principalmente nas nossas igrejas em Capivari, para que a gente se torne realmente uma igreja que faça diferença no lugar que a gente vive. Que bênção. E ali na palavra, ainda hoje de manhã eu estava no meu devocional, e aí eu cheguei no texto ali, no livro de Gênesis, se não me engano, capítulo 18, 17, que conta ali a história realmente de Sodoma e Gomorra ali, né? Que não conta a história, mas ali os anjos aparecem a Abraão, e aí eles vêm para Abraão e declaram que Sara vai ter um filho, Sara ri e tal, e depois eles vão embora. Quando eles vão embora, eles falam que vão exterminar Sodoma e Gomorra. Aí Abraão chama ele e fala, pô, mas se tiver 50 justo, se tiver 45, aí vai descendo até chegar em 10, né? Pastor, a pergunta para a pastora é, o mesmo Deus que traz amor é o mesmo Deus que traz a destruição? Deus, ele não compartilha com o pecado. Então ele diz assim, não vou esconder isso do meu servo Abraão. Eu vou falar para Abraão que a injustiça não vai prevalecer diante de mim. Então ele chega para Abraão, é interessante que ele diz que vai destruir Abraão. Mas o que é que acontece? Quem que está lá em Sodoma? Sobrinho de Abraão, Ló. Daí Abraão começa, se tiver 50, o Senhor vai destruir 50 justos, vai destruir o justo com o injusto? Deus disse, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Se tiver 45, ele vai diminuindo, até que ele chega uma hora assim, quer saber, eu sou pó, não era nem para estar falando para você, mas se tiver 10, Deus disse assim, se tiver 10, eu não vou destruir. Sim. É como se Abraão estivesse tentando mudar a ideia de Deus. Negociar com Deus. Sim. Eu sei assim que Deus ele tem um propósito. Ele vai cumprir o seu propósito dependendo daquilo que pensamos ou deixamos de pensar. E eu muitas vezes questionei a oração de Abraão. Como assim? Parece que Abraão foi um pouco arrogante, né? Sim. Ficou questionando Deus. Ele assim, tu é o Deus justo? Como é que tu vai destruir o injusto com o justo? Daí Deus falou para mim assim, quem é tu para questionar a oração do pai da fé? É só chicotada. O pai da fé, eu assim, é mesmo, quem sou eu, né? O homem que foi lá e entregou seu filho no altar, em obediência a Deus. E eu entendi que a oração é isso. A nossa oração, ela não muda os planos de Deus. Sim. Mas faz lembrar daquilo que nós falamos para Deus. Meu Deus. Sabe por que Deus tirou Ló de dentro de Sodoma? A Bíblia fala porque ele lembrou da conversa que ele teve com Abraão. Meu Deus. Porque enquanto ele estava falando com Abraão, sabe o que acontecia? Abraão estava falando com Deus, mas lá no coração de Abraão, Deus viu escrito assim, Ló. Meu Deus. E na hora de destruir, Deus destruiu por causa do pecado, porque Deus não compactua com o pecado, mas ele foi lá e tirou Ló de dentro de Sodoma e Gomorra. É um Deus que nos ama e nos ama tanto, mas ele não... por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus faz isso? Deus matou o seu filho.
Deus, foi os romanos que mataram, foram os judeus que mataram. Não, agradou a Deus moer o seu filho por nossa causa. Esse é o grande amor de Deus por cada um de nós. Na cruz está a justiça de Deus e o amor de Deus ao mesmo tempo. Então Deus não vai sacrificar a sua justiça de maneira nenhuma, senão ele deixaria de ser justo. Meu Deus. Ele tem que nos justificar. Merecíamos morrer, sim, merecíamos morrer por causa do pecado, mas Deus manda o servo sofredor, homem. Se eu perguntar para qualquer criança o que Jesus fez por ela, a criança vai dizer, Jesus morreu por mim. E é verdade. Verdade. É uma resposta verdadeira, mas não é completa. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse nascido uma criança e vivido de uma forma perfeita até na cruz, o sacrifício não seria aceito. Senão Deus não seria justo. Mas como ele viveu de uma forma perfeita, o sacrifício foi agradável a Deus, foi aceitável a Deus. Então, diante de toda a maldade que tem no mundo, eu gostaria que aqueles que estão nos assistindo voltassem lá no Éden e vejam qual foi a nossa atitude diante de Deus. Nascemos de uma descendência que quis tomar o lugar de Deus. Quis ser Deus, quis ser independente de Deus, mas esse Deus nunca nos abandonou. Verdade. Ele tinha um plano desde o princípio. Na cruz estava o Pai enviando o Filho para nos salvar, estava o Filho aceitando a vontade do Pai, e o Espírito Santo hoje aplicando essa verdade nos nossos corações, renovando as nossas mentes e nos trazendo a realidade suprema que Deus sempre quis ter conosco. Uma mente de Cristo, filhos parecidos com Jesus Cristo. Muito bom. Pastor, a Bíblia fala, vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Pois bem, nós estamos vendo aí que uma geração que muita doença, uma geração por causa da alimentação, tudo isso aí tá no pacotão ali. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, se eu não me engano, 2 Reis, 1 Reis, livro de Reis ali, o rei Ezequias, que ele faz uma oração que é decretada a morte dele, ele faz uma oração a Deus, dizendo para o Senhor, lembra de mim, Senhor, e tal, e Deus prorroga a vida dele. Deus, não, então tu vai viver mais 15 anos, então, a partir de agora. Deus, ele não muda, mas a nossa oração muitas vezes não é chegada diante de Deus, eu acredito, né? Eu falando na minha percepção, porque nós estamos pedindo mal. Por exemplo, a palavra de Deus fala ali que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas feridas nós somos sarados. Suas feridas são saradas. Pois bem, mas nós ficamos doentes. Muitas vezes algumas pessoas têm essa doença que vai levar para a morte. E por que elas não são saradas? Eu creio assim, pastor, que realmente as nossas doenças foram saradas. Nós que cremos em Jesus, e ele disse que aquele que crê nele mesmo viverá, independente que a gente venha passar nesta vida, muitos serão curados, muitos não serão curados. Jesus não curou a todos. Mas um dia a Bíblia fala que nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo revestido, que nunca mais vai morrer. O pecado, por causa do pecado, nós vamos sofrer o dano da primeira morte, mas nós não sofreremos o dano da segunda morte. Porque Deus vai nos resgatar, e um dia nós vamos estar num lugar onde nós vamos ter um corpo que não vai ter mais nenhuma dor, nenhuma doença, não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais nada. Eu creio que aí vai se cumprir a palavra de Deus, que ele levou sobre si toda essa enfermidade, a enfermidade do pecado que gera a morte em nós. E eu creio que isso vai se cumprir na volta do Senhor Jesus, onde aqueles que nele creem vão ressuscitar com esse corpo incorruptível. Meu Deus, que forte, pastor. É isso que a gente tem que crer em nossos corações, porque a gente sabe da finitude dessa vida, né? A gente é peregrino aqui, entendeu? A gente tem que voltar a ter essa mentalidade de peregrino nesse mundo.
Porque senão a gente acha que a gente vai viver toda a vida aqui. A vida vai ser aqui a eternidade. Se a gente for parar para pensar, daqui 100 anos, todas as pessoas que estão na face da Terra hoje vão deixar de existir. Verdade. E se Jesus não voltar até lá, vai ter outra geração muito mais populosa do que essa. Imaginou? E o que vai determinar não é como eu vivi, é como eu morri. Não é da minha morte como eu estava. Meu Deus. Se realmente eu tinha entrado nesse estado de renovação em Deus. E isso serve para todas as áreas das nossas vidas, né? E, como eu falei, Deus é a causa primária. Nós efetivamos as causas secundárias. A chuva é uma causa primária de Deus. O que nós vamos colher é uma causa secundária, porque depende daquilo que nós plantamos. Muito bom. Daquilo que nós lançamos nas nossas vidas, na nossa caminhada. Quando você tem um projeto, um sonho no seu coração, pode ter certeza que se é algo bom para você e para sua família, foi Deus que plantou. É uma causa primária. Agora vai determinar de você colocar em exercício a causa secundária. É colocar esses planos em ordem, colocar esse objetivo para a sua vida e tentar buscar isso com todas as suas forças, para que você possa viver isso, não só você, mas a sua família, para que vocês possam corresponder com aquilo que Deus começou na vida de vocês, com aquilo que Deus plantou na vida de vocês. E eu acredito que isto faz com que no final a gente venha olhar para trás e glorificar a Deus por tudo aquilo que a gente alcançou, por todos os objetivos que a gente viveu nas nossas vidas. Então vivam isso e busquem entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, quando ela é implantada em nossas vidas, ela se torna boa, agradável e perfeita para todos nós. Uau, pastor. E para a gente já estar concluindo, meu Deus, passou muito rápido a hora aqui, voou, né? 1 hora está sendo pouco aqui para o nosso videocast. Pastor, uma mensagem final, o pastor já deixou muito claro aqui, mas eu gostaria que o pastor agora olhasse para os nossos telespectadores, nos olhos deles, e deixasse uma mensagem de inspiração, porque nós cremos, né, que Jesus está voltando, já está batendo a porta, em breve ele virá. E aí eu queria que o pastor olhasse para o nosso público aí, para o nosso povo, e deixasse uma mensagem final. Eu quero deixar uma mensagem que é muito importante para o mundo em que nós vivemos hoje. Tem um ditado popular que diz assim, ó, quem planta vento, colhe tempestade. Mas não é um ditado, é um versículo bíblico. Oséias 8:7. O meu povo está colhendo tempestade porque plantaram vento. Eles plantaram tantas coisas ruins e agora querem colher coisas boas. Plantaram desobediência e querem colher bênção. Estão colhendo maldição, porque plantaram maldição. Meu Deus. Eu quero deixar essa verdade aos nossos corações, porque nós vivemos num mundo em que tem pessoas que têm plantado tantas coisas ruins. E essas coisas ruins, elas podem refletir lá na frente na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, que nós venhamos entender esse processo de renovação da nossa mente em Cristo Jesus, para que a gente venha semear coisas boas. O mundo precisa de pessoas que semeiam sementes boas. Os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações precisam ouvir das maravilhas que Deus fez. Essas maravilhas eles irão viver essas maravilhas se nós jogarmos essa semente boa, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, os valores de Deus, os valores da família tem que ser mais do que nunca semeado no coração das pessoas. A gente sabe que enquanto Adão estava no jardim sozinho, a serpente não tentou ele. Quando Deus fez a mulher, o que aconteceu? A serpente, ela entra em cena, não porque a mulher era mais fraca, é porque ele viu que dali seriam geradas sementes. Então ela entra em cena e contamina a semente. Ela entra em cena e contamina as gerações. Mas Deus também entra em cena e diz, pois dessa semente vai vir aquele que vai pisar na tua cabeça. 2000 anos depois, chega um homem, uma criança, nasce uma criança. E essa criança vem e na cruz, ela nos chama para um processo de renovação. Meu Deus. Ela nos chama para dizer, é necessário nascer de novo.
e viver essa novidade de vida que eu tenho para vocês e um mundo melhor para vocês viverem com seus filhos, com suas famílias. Então plante isso no coração. Plante isso no coração dos seus filhos. Coloque isso na mente deles, porque com certeza eles vão ouvir muitas coisas que podem influenciar ele. Mas seja você o influenciador. Não deixe a educação dos seus filhos nas mãos dos professores, das professoras. Lembre-se que eles estão lá para ensinar matemática, português, eu já ouvi isso, mas educação familiar, valores da família, você tem que falar para os seus filhos. Não negligencie isso, porque o homem honrado de amanhã, a mulher honrada de amanhã, que vão construir famílias que realmente vão viver os valores do reino, está em nossas mãos. Uau. Não seja responsável pelos desvios dos seus filhos. Uau. E vivam isso para a vida de vocês. Meu Deus, que forte, gente. Então, com essa mensagem final do nosso pastor Wagnaldo, muito bom poder ter recebido o pastor aqui. Obrigado, pastor, pelos seus ensinos. Obrigado por nos ajudar a renovar a nossa mente. Sou grato a Deus pela sua vida, pela sua amizade. E poder conhecer o pastor é sempre um refrigério no meu coração. Saber que Deus tem levantado homens que realmente vivem a palavra dele.